Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para o primeiro vídeo dessa série aqui no canal. Meu nome é Gabriel Massaia, sou seu tutor de JavaScript aqui na Widex Tech e hoje eu venho trocar uma ideia com vocês sobre como é que funciona essa parte da programação web, o que é o JavaScript, para que a gente utiliza ele e vou também dar alguns exemplos de algoritmos para a gente começar essa introdução à lógica de programação. Vamos para o vídeo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o JavaScript é uma linguagem que veio nos meados de 95 até ali 99, né, que foi até a sua grande imersão no mercado, para ter suporte aos navegadores, porque até então a gente tinha dificuldade para trabalhar com essa questão da web. Então, o primeiro ponto é esse. Se você quer ser um desenvolvedor web, a principal linguagem que você tem que estudar hoje é o JavaScript, beleza? Primeiro ponto. O JavaScript ele é uma linguagem de fácil aprendizado, mas também com um complexo nível de usabilidade, se você for um desenvolvedor mais experiente, onde você consegue usar ele tanto para desenvolvimento de front-end quanto para back-end. A gente tem diversos frameworks, bibliotecas, os mais conhecidos como React, Angular, Vue.js. A gente tem o Node para programação do back-end, então é uma linguagem muito completa, porque a gente consegue usar ela tanto para programar no front quanto no back-end. E outra questão também é que a gente tem muito conteúdo hoje dela na internet, muitas vagas de emprego, porque, querendo ou não, hoje o nosso mundo digital ele tende a voltar para a programação web, por causa que a gente tem muito mais celular, muito mais acesso a notebooks, computadores, então, querendo ou não, se você quer estar entrando na área, é uma boa linguagem para você estar aprendendo por conta das vagas de emprego e coisas do tipo. Nessa nossa playlist de JavaScript, a gente vai entender como é que funciona essa programação, tanto na parte teórica quanto na prática. Então a gente vai estar utilizando de diversas maneiras, exercícios, projetos, para a gente estar tanto estudando a parte teórica, mas também colocando ela em prática, porque não adianta você só estudar e não praticar. Bom, o primeiro ponto é a gente estar instalando a nossa ferramenta de desenvolvimento, que vai ser a nossa IDE. Eu vou estar indicando para vocês aqui o VS Code, tá? Que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje no mercado. É uma ferramenta leve e com bastante ferramentas para a gente estar baixando ali as extensões. Então você pode estar clicando aqui em download para o Windows, né? Se você for Windows ou se for por Mac também a gente consegue baixar ela no Mac, no Linux. E assim pessoal, outra coisa muito interessante aqui do nosso VS Code é que ele tem o GitHub Copilot, tá? Incluso para estudantes de forma gratuita. Então se você tem um e-mail aí de uma universidade, se você está cursando alguma coisa, você pode entrar em contato para ele estar liberando esse acesso para vocês, tá? Eu particularmente não indico estar usando inteligência artificial para quem está começando, porque você vai criar o hábito de virar uma pessoa preguiçosa, de ficar pedindo para a inteligência artificial a todo momento que você tiver algum problema na sua frente. Então, em vez de você ir lá no Stack Overflow, que é um site de programação, que você consegue aprender com o código de outras pessoas, tá lendo códigos diferentes do seu e começando a interpretar a programação, você cria um hábito ruim de pegar o código que a inteligência artificial manda para você, copiar, colar, ver que funciona, não entender coisa nenhuma e se tornar uma pessoa Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Depois de estar fazendo aqui o download, ele vai vir a pasta de download, vocês só executam aí, fazem o passo a passo para estar instalando. Eu não vou estar mostrando isso aqui, mas não tem muito segredo, tá? E a gente pode estar criando uma pasta daí em algum diretório aqui. Eu vou abrir o Explorer. Por que não abriu? Aqui. Ah, agora abriu. Show. Vou vir aqui na minha área de trabalho mesmo. Curso JavaScript. Vou apagar esse cara aqui. E vou abrir essa pasta aqui com VS Code. Eu posso vir aqui, dar um cmd depois de ser instalado, tá? Aí a gente vê que a gente está no desktop. Eu posso dar um dir aqui. A gente vê as pastas que tem aqui. Então eu vou dar um cd para curso JavaScript. Tô dentro da pasta, code ponto, entrei dentro do diretório e abri ele com o Visual Studio Code, certo? Aqui eu vou criar um arquivo novo, eu vou chamar ele de main.js.
Antes disso, eu vou só mostrar para vocês algumas extensões que eu uso, tá? A minha extensão de tema é a Monokai Pro, se eu não me engano. Essa min theme também é bem legal de estar utilizando aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. É um pouquinho mais escuro. Aqui o min dark. E aqui a gente tem também o S-Lint, que é uma ferramenta que ela vai estar ajudando você na formação do seu código, te mostrando alguns erros, tá bom? Essa aqui é uma ferramenta interessante de você estar fazendo o download, tá bom? S-Lint, e se quiserem um tema desses aqui. E para essa questão aqui de símbolozinhos, eu uso a Symbols. Cadê ela aqui? Symbols, aqui ó, essa daqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no JavaScript ele é uma linguagem que não é tipada. Ele não é como o TypeScript, que é uma versão aprimorada do JavaScript, onde você tipa suas variáveis. Então aqui a gente tem alguns tipos primitivos, que é uma variável string, uma variável int, uma variável float, uma variável booleana, que ela pode ser verdadeiro ou falso. Então é muito simples. Aqui eu posso dizer que eu tenho uma var número que recebe 1, certo? E eu posso imprimir isso no meu terminal usando a função de console.log número. Se eu salvar aqui e executar esse código, o JavaScript vai imprimir para mim 1. Então esse aqui é um tipo de variável inteira. A gente tem também uma variável tipo float, que é 1.5. Isso o que é a tipagem aqui? Eu não preciso dizer que essa variável número é um int. Eu vou tipar ela para inteiro, ela só vai receber inteiro. Não, no JavaScript você pode declarar uma variável, ela pode receber qualquer valor. Então, se eu vim aqui e agora imprimir número de novo, vou copiar esse cara aqui e passar aqui. Aqui ele vai imprimir 1 e aqui ele vai imprimir 1.5, porque o código lê de cima para baixo. 1.5. Eu posso também ter uma variável nome que vai receber uma string daí. A string eu sempre vou colocar entre aspas, tá? Gabriel. E se eu vim aqui e der um console log de nome, a gente vai ter Gabriel, que é o meu nome. A gente pode também ter uma variável do tipo booleano, que ela vai ser ou true ou false. Então a gente tem uma var é real igual a true. E se eu der um console log em é real, a gente vai receber true de volta. Então, Gabriel, por que eu vou usar isso aqui? Imagina que você tem um sistema que ele vai acessar com o seu usuário, beleza? E esse sistema tem o usuário admin e o usuário Fernando. O Fernando é um usuário padrão. Então, o que você faz? Na validação de login, você coloca o seguinte: se o usuário logado for igual a admin, ele tem permissão total do sistema. O que você vai olhar? Quando você vir em cima aqui da variável, ela vai estar assim, true, porque é igual a admin. E aí você libera as permissões inteiras para o seu sistema, entendeu? É isso que você estaria utilizando essa variável de tipo booleano. Esse é um exemplo. Outra coisa de JavaScript bem interessante também, a gente tem 3 formatos de declarar variáveis. A gente tem as nossas variáveis constantes, que eu declaro ela como const. Então, se eu declarar uma const número 2 é igual a 2, essa variável aqui, ela vai valer sempre número 2, vai ser igual a 2 em qualquer lugar do meu código. Pode ser dentro de uma função, dentro de um escopo de algum objeto, algo do tipo. Então, ela sempre vai ser uma constante. Se eu declarar uma variável, ela é uma variável var, ela não vai ser constante, ela vai ser uma variável mutado. Ah, eu tenho uma variável de escopo, que é a variável let. Então, dependendo da situação, eu vou ter que estar utilizando esses diferentes tipos de variáveis e de nomenclaturas, beleza? Um exemplo que eu gosto muito de passar sempre é
a questão, tipo, para o pessoal ter uma noção de como é que funciona uma função, né, aqui no JavaScript. Essa aula não vai ser específica para isso, é uma aula mais introdutória para vocês entenderem aqui, começar a mexer com a IDE, entender o que são tipos de dados. Mas para vocês terem uma noção, um exemplo que eu gosto muito de dar é a questão do operador de resto de divisão, onde eu posso criar uma função que vai receber que vai se chamar par ou ímpar. E nessa função eu vou verificar o que? Se número, aqui ele vai receber número, tiver o resto da divisão dividido por 2, né? Então, se eu pegar o número e dividir ele por 2 e o resto for igual a 0, vai ser console.log é par. Se não, console.log é ímpar. Como a gente testa isso? A gente pega essa função aqui, usa ela aqui embaixo e passa número como 2. Vamos testar? É par, porque 2 dividido por 2 tem resto de divisão 0. Agora, se eu passar 3, vai sobrar 1, é ímpar, entendeu? Então, essa aqui é uma maneira muito básica de estar usando uma função com operadores de comparação, que é o if, né? Se número for igual a tal, 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 se não, é isso. É uma forma bem básica de estar utilizando, mas isso é para vocês terem uma noção de o que espera vocês aqui para frente. A gente vai ver muita coisa. A gente vai estar usando tanto também HTML, um pouco de CSS, para a gente ter uma noção de como é que funciona uma programação aqui, tanto pro front-end quanto pro back-end, né? Talvez a gente veja um pouco de... talvez alguma coisinha de Node, mas eu acho que não, tá? A gente vai estar vendo só o front-end mesmo. Mas se você tem interesse, já se inscreve no canal aqui. Ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de quando eu estiver lançando os próximos vídeos. E lembrando que é só o começo, te vejo na próxima aula. Bora virar um programador. Tamo junto!